Em nossa jornada pela vida, frequentemente nos deparamos com desafios que se erguem diante de nós como montanhas intransponíveis. São barreiras que testam nossa coragem, fé e determinação. Mas se eu te dissesse que você tem dentro de si uma força capaz de mover não apenas essas montanhas, mas qualquer obstáculo? É exatamente isso que a oração de poder nos ensina. Baseando-se na promessa divina contida em Mateus 17:20, mesmo a menor dose de fé pode ser a chave para desfazer aquilo que parece imutável. Ao lidarmos com nossos medos, muitas vezes exageramos a grandeza dos nossos problemas, fazendo-nos acreditar que são maiores do que realmente são. A segurança dessa verdade está em Isaías 44, ao nos lembrar que a elevação dos altos será recompensada, pois nada está distante do poder de Deus. Vamos dar vida a essa promessa. A história de um homem que não podia andar nos inspira. Seus amigos, movidos pela fé, foram além dos limites, encontrando um caminho para levá-lo até Jesus. Essa determinação nos mostra que quando unimos fé e ação, não há montanha que não possamos escalar. O poder da palavra de Deus é uma ferramenta que nos acompanha em cada passo dessa jornada. Em Jeremias 23:29, aprendemos que as palavras divinas são como fogo e martelo, capazes de romper quaisquer barreiras. Mas crer é apenas o primeiro passo, é preciso também agir. A fé, por si só, não basta se não vier acompanhada de atitudes que transformem essa crença em realidade. Uma vez que a montanha é removida, a verdadeira vitória exige de nós responsabilidade. Viver em liberdade é um dom, e devemos tomar cuidado para proteger as bênçãos que recebemos. Assim, devemos sempre lembrar da importância de agradecer, de compartilhar nossos testemunhos e manter acesa a chama da fé em nossos corações, pois nunca saberemos quais outras montanhas podem surgir em nosso caminho. Mas o que realmente importa é como enfrentamos cada uma delas. Em cada desafio, o convite é claro: reze com poder, mova suas montanhas e testemunhe a glória de Deus em cada vitória. Junte-se a nós, inscreva-se no canal e venha explorar a força transformadora da oração. A sua montanha pode ser desfeita hoje. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua ação ajuda essa mensagem a alcançar mais corações e transformar mais vidas. Continuando nossa jornada, após reconhecermos que a fé, mesmo que mínima, possui o poder de mover montanhas, esses obstáculos que parecem intransponíveis em nossas vidas, e que a palavra de Deus age como fogo e martelo, rompendo barreiras. Chegamos a um ponto crucial que raramente é discutido com a profundidade que merece: a responsabilidade que surge após a montanha ser removida. Imagine a cena. Você orou, você agiu, você persistiu, e aquela montanha, que antes ofuscava seu horizonte, não está mais lá. Ela se desfez, abriu-se um caminho, ou foi transposta. O que vem depois? A tentação é relaxar, celebrar a vitória e talvez até esquecer a luta. Mas a verdadeira vitória, a vitória que transcende o momento e se torna um fundamento para o futuro, exige de nós uma postura de responsabilidade e vigilância. Viver em liberdade, a liberdade que vem quando um fardo é retirado ou um obstáculo é superado, é um dom precioso, não é um direito adquirido que podemos negligenciar. Pense naqueles que superam uma doença grave. A cura é um milagre, uma montanha movida. Mas a responsabilidade de cuidar da saúde, de manter novos hábitos, de valorizar cada dia, é fundamental para que a montanha não se reforme ou outra não surja. Ou considere a pessoa que finalmente alcança a estabilidade financeira após anos de luta. A montanha da dívida ou da escassez foi movida. Mas sem a responsabilidade de gerenciar bem os recursos, de não voltar a velhos padrões de consumo desenfreado, o novo cenário de liberdade pode ser efêmero.
A responsabilidade aqui não é um peso, mas um privilégio. É a consciência de que o espaço que antes era ocupado pelo problema, agora está livre, e cabe a você preenchê-lo com algo que edifique, que prospere, que seja para o bem. O que você fará com o vale que surgiu onde antes havia uma montanha? Vai plantar? Vai construir? Vai ajudar outros a atravessarem? Essa é a essência da responsabilidade pós-vitória. É sobre não permitir que a complacência se instale, nem que velhos medos ou hábitos voltem a ganhar terreno. É sobre proteger as bênçãos que você recebeu com tanto fervor. Afinal, a fé que moveu a montanha não foi para um benefício momentâneo, mas para uma transformação duradoura. E essa transformação depende também da sua colaboração contínua. Isso nos leva diretamente à importância de agradecer e de compartilhar nossos testemunhos. Depois de testemunhar o poder de Deus agindo em sua vida, a gratidão não é apenas um sentimento bonito. É um ato de fé que realimenta o ciclo de bênçãos. Quando você agradece genuinamente, você reconhece a fonte do seu poder, a mão que o guiou. E essa gratidão não é apenas sussurrada em particular. Ela transborda. Compartilhar seu testemunho é como acender uma tocha na escuridão para outros que ainda estão lutando para mover suas próprias montanhas. No mundo digital de hoje, onde o isolamento pode ser tão predominante, seu testemunho pode ser a luz que alguém precisa. Não se trata de orgulho ou ostentação, mas de serviço e encorajamento. Ao narrar como a sua fé e a sua ação, guiadas pela palavra e pela presença divina, transformaram um obstáculo intransponível em um caminho aberto, você não apenas fortalece a sua própria convicção, mas planta sementes de esperança nos corações de outros. Quantas vezes você já se sentiu inspirado ao ouvir a história de superação de alguém? Ao compartilhar seu próprio milagre, seja ele grande ou pequeno aos olhos do mundo, você se torna um catalisador para a fé alheia. Você mostra que a promessa de Mateus 17:20 não é uma teoria antiga, mas uma verdade viva e atuante no século XXI. É a validação de que sim, as montanhas podem ser movidas, e o impossível pode se tornar realidade quando a fé se une à ação. E essa partilha nos ajuda a manter acesa a chama da fé em nossos corações, uma chama vital para os desafios que inevitavelmente virão. A vida, como sabemos, não é uma linha reta. Superamos uma montanha, e mais à frente, outra pode surgir. Não como um castigo, mas como parte do processo de crescimento, de amadurecimento, de aprofundamento da nossa fé. Se a chama da fé estiver fraca, se a conexão com a fonte do poder estiver intermitente, a próxima montanha pode parecer ainda mais assustadora. Manter a chama acesa significa uma prática constante de nossa fé. Não é apenas a oração de emergência quando a montanha já está à nossa frente, mas a oração diária que nutre a alma. É a meditação na palavra que nos fortalece. É a comunhão com outros que compartilham da mesma fé, que nos edificam e nos lembram de que não estamos sozinhos. Em um mundo que grita por velocidade e gratificação instantânea, a persistência na fé é um ato revolucionário. É como o atleta que treina diariamente, não apenas para a próxima competição, mas para manter o corpo e a mente em plena capacidade. Ou como o jardineiro que cuida de suas plantas todos os dias, não apenas para a colheita, mas para que elas permaneçam saudáveis e resilientes. Ninguém pode prever quais outras montanhas podem surgir em nosso caminho. Uma crise de saúde inesperada, um conflito familiar que parece sem solução, um revés na carreira ou até mesmo os desafios internos da dúvida e do desânimo. O que realmente importa, mais do que a existência das montanhas, é como enfrentamos cada uma delas. Essa é a essência do que significa viver uma vida de fé ativa. A maneira como você enfrenta uma montanha revela mais sobre sua força interior e sua conexão espiritual do que a própria montanha. Você se desespera imediatamente ou busca Deus em oração?
Você se recolhe em si mesmo ou se abre para a ajuda e o suporte? Você foca no tamanho do problema ou no tamanho do seu Deus? Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por narrativas de vitimismo e desespero, escolher enfrentar os desafios com fé e coragem é um testemunho poderoso. É reconhecer que a vida é um constante aprendizado, um fluxo de desafios e superações, e que em cada um desses momentos temos a oportunidade de crescer, de aprender, de nos aproximarmos mais da nossa essência divina. A resiliência não nasce na ausência de problemas, mas na capacidade de se levantar após cada queda, de aprender com cada cicatriz e de usar a experiência de mover uma montanha para enfrentar a próxima com ainda mais sabedoria e convicção. A fé não elimina os obstáculos, ela nos capacita a atravessá-los. Ela nos lembra que mesmo quando a visão está obscurecida, existe um propósito maior, um plano divino, e que não estamos sozinhos nessa jornada. Portanto, em cada desafio que se ergue à sua frente, o convite é claro: reze com poder, com a convicção inabalável de que a sua fé, por menor que pareça, é um agente transformador. Não hesite em usar a palavra de Deus como sua bússola e sua espada. Mova suas montanhas, uma por uma, com a certeza de que a força para fazê-lo reside em você, um dom divino. E ao ver essas montanhas se desfazendo, testemunhe a glória de Deus em cada vitória. Não apenas a glória de um problema resolvido, mas a glória de uma fé fortalecida, de um espírito renovado e de uma vida que se torna um farol de esperança para o mundo. A oração de poder não é apenas sobre pedir, é sobre crer e agir, é sobre entender que você é co-criador da sua realidade junto com o divino. É sobre assumir a sua parcela de responsabilidade na manifestação dos milagres. Que hoje, e em todos os dias, você possa olhar para suas montanhas não como sentenças de derrota, mas como convites para testemunhar o extraordinário. Que a fé que brota do seu coração seja a força que derruba gigantes e que abre caminhos onde antes havia apenas muros. Lembre-se, sua montanha pode ser desfeita hoje. Oração final. Amado Pai Celestial, em humildade e com o coração transbordando de fé, nos achegamos a Ti nesse momento. Agradecemos pela Tua palavra que é luz para o nosso caminho e pelo Teu Espírito que nos capacita a mover as montanhas que se erguem diante de nós. Reconhecemos que Tu és o Deus do impossível, aquele que com uma palavra pode transformar o caos em ordem, a doença em saúde, a escassez em abundância. Pedimos, Senhor, que a nossa fé seja fortalecida a cada dia, que ela seja como um grão de mostarda, mas que tenha o poder de arrancar as raízes mais profundas de nossos medos e dúvidas. Ajuda-nos a ver cada desafio não como um fim, mas como uma oportunidade para testemunhar o Teu poder. Que tenhamos a sabedoria para usar a liberdade que vem após a vitória, e a responsabilidade de proteger as bênçãos que nos concedes. Que nossa gratidão seja uma melodia constante em nossos lábios, e que nossos testemunhos inspirem outros a buscarem a Ti. Concede-nos, Pai, a resiliência para enfrentar as futuras montanhas, sabendo que Tu estás conosco em cada passo. Que a chama da nossa fé jamais se apague, mas que arda intensamente, iluminando o nosso caminho e o caminho daqueles que nos rodeiam. Que sejamos instrumentos do Teu amor e da Tua força neste mundo. Que cada oração que fizermos seja uma declaração de confiança em Ti, e que cada passo que dermos seja um ato de fé que move o que parece inabalável. Que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas e que a Tua glória seja manifestada através de nós. Pai, nesse momento de encerramento, queremos orar com o poder e a promessa do Salmo 18. Que estas palavras sejam a nossa confissão e a nossa declaração de vitória. Salmo 18. Eu te amarei ao Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, a minha rocha em quem confio,
o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, e assim serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me atemorizam. Cordas do inferno me cingiram, e laços de morte me sobrevieram. Na minha angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes se moveram e se abalaram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam por ele. Abaixou os céus, e desceu, e havia escuridão debaixo de seus pés. Montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O seu pavilhão ao redor dele era a escuridão das águas e as nuvens espessas dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se foram, com granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz com granizo e brasas de fogo. Enviou as suas setas e as espalhou, e lançou seus raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. A repreensão do Senhor, ao sopro do espírito das suas narinas, enviou do alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. Eles me impediram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Tirou-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me desviei impiamente do meu Deus. Porque todas as suas ordenanças estão diante de mim, e nunca afastei de mim os seus estatutos. Também fui íntegro perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras íntegro, com o puro te mostras puro, e com o perverso te mostras indomável. Porque tu livras o povo aflito, mas os olhos altivos tu abates. Porque tu acendes a minha lâmpada. O Senhor meu Deus ilumina as minhas trevas. Com o meu Deus salto um muro. Com o meu Deus transponho um exército. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das curças e me estabelece sobre as minhas alturas. Ele adestra as minhas mãos para a batalha, de modo que os meus braços podem quebrar um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me sustenta, e a tua mansidão me engrandece. Alargas os meus passos debaixo de mim, e os meus artelhos não escorregam. Perseguirei os meus inimigos, e os alcançarei. Não voltarei senão depois de os ter aniquilado. Atravessá-los-ei, e não poderão levantar-se. Cairão debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, submeteste debaixo de mim aqueles que se levantaram contra mim. Também me deste o pescoço dos meus inimigos, para que o destruísse os que me odeiam. Gritaram, mas não houve salvador, até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os moí como pó diante do vento, esvaziei-os como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me servirá. Ao ouvir falar de mim, me obedecerão. Os estrangeiros se sujeitarão a mim. Os estrangeiros desfalecerão,
e sairão tremendo das suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga, e sujeita os povos debaixo de mim. Ele me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Livras-me do homem violento, pelo que te louvarei, ó Senhor, entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome. Ele é a torre de salvação do seu rei, e usa de benignidade com seu ungido, com Davi, e com a sua descendência para sempre. Assim seja, Pai. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração e acendeu uma nova chama de fé em você, por favor, curta este vídeo e deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas montanhas e suas vitórias. Sua participação nos ajuda a construir uma comunidade de fé e superação. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas orações e reflexões diárias. Juntos, vamos mover todas as montanhas.